marcas que em ti ficaram, sonhos que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar, o que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse Pai Senhor Raifa, o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir. Pai do Senhor, irmãos que estão entrando aí conosco, vai compartilhando, porque nós vamos iniciar já já a 6ª semana com o nosso estudo dos frutos do Espírito. Glória a Deus. Tudo que você passou, tudo que você perdeu. Os irmãos que estão entrando, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Irmãos, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Nós estamos com o fruto do Espírito abençoado hoje para trabalharmos. Amém? Compartilhe. Vou aguardar entrar mais algumas pessoas aqui e nós já vamos começar no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, compartilhe. Aleluia. Vamos ao som de Pode Dormir Tranquilo, esse hino abençoado. Glória a Deus. Pai do Senhor, minha mãe Miriam, meu pai também está aí conosco. Quando você acordar vai ter surpresa, nesse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, e esse choro vai cessar quando o sol nascer. Estamos aí com 6 irmãos aqui conectados conosco que já entraram. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Quando chegarmos a 10 aí nós já vamos começar. Amém, irmãos? Compartilhe a live em nome de Jesus. Nosso Instagram está aberto. Então compartilhe aí. Se caso alguém não me segue, vai conseguir entrar mesmo assim. Deus tem uma palavra para nós aprendermos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, sobre mais um fruto do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Podes confiar, se cumprirá. Glória a Jesus. Aleluia. Ô, minha tia Naúde tá aí conosco, Deus abençoe. Cantora Mira também entrou aí. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmã Silvani sempre está aqui conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos na 6ª semana. Paz do Senhor, cantora Mira. E tem sido uma bênção de Deus falarmos acerca dos frutos do Espírito. Frutos do Espírito é algo extraordinário. Irmãos, a irmã Anaúde que entrou aí, a minha tia, mora ali em São José dos Campos, São Paulo, amém? Um abração aí a toda a família em nome de Jesus. Irmãos, nessa 6ª semana nós vamos trabalhar mais um fruto do Espírito. Eu já vou começar. Amém? A gente não pode perder tempo porque o horário voa. E é interessante nós estarmos trabalhando, minha tia Jeane também. Boa noite, tia. Deus abençoe. Estamos trabalhando acerca de mais um fruto do Espírito. Estamos na 6ª semana. Aprendemos nesses dias acerca da fé, aprendemos acerca da paciência, aprendemos acerca da longanimidade, aprendemos acerca da paz, aprendemos acerca da alegria, e hoje nós vamos falar na 6ª semana acerca da benignidade, este fruto extraordinário que nos ensina a palavra do Senhor. E o nosso contexto acerca dos frutos do Espírito está em Gálatas, capítulo de número 5,
é um texto extraordinário. Se você estiver de posse de Bíblia, lembrando que nós estamos em um estudo bíblico, então, por favor, irmãos, se você puder e sentir sede no coração, abra a sua Bíblia, pegue a sua caneta, pegue o seu papel, nós vamos aprender a palavra do Senhor nessa noite. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra do Senhor. E é interessante, na primeira semana nós falamos sobre a fé, na segunda semana falamos sobre a paciência, na terceira semana falamos sobre paz, na quarta semana falamos sobre alegria ou gozo, e na quinta semana falamos sobre longanimidade. Hoje nós vamos trabalhar sobre benignidade, e você já abre a sua Bíblia comigo no texto-chave do nosso estudo nessa noite, que está no Salmo de número 136. Salmos de número 136, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, à medida que você for entrando, envie essa live para alguém que precisa aprender a palavra de Deus, que precisa ouvir alguma coisa acerca do que a Bíblia nos ensina, porque a palavra nunca volta vazia. Ela sempre gera frutos. Em um coração aberto, em um coração necessitado, é uma terra fértil para receber da palavra do Senhor, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, Salmo 136, verso de número 1, vai nos dizer assim, ó: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Mais uma vez, Salmo 136, verso de número 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Irmãos, entendam uma coisa. À medida que nós falamos de benignidade, à medida que nós falamos acerca deste fruto extraordinário, é interessante porque nós aprendemos e observamos mais acerca desse fruto quando ele é dito na palavra benignidade no Antigo Testamento, certo? Segundo o dicionário natural, o dicionário português, nós vamos ter a palavra benignidade como característica do que é benigno. É alguém que é generoso, ou alguém que é benevolente. Ou seja, alguém que é generoso, alguém que é benevolente, ele tem características de alguém que é benigno. Observe, porque a Bíblia ela já vai trazer um conceito dizendo alguém que é dotado de características boas, certo? Como alguém que é generoso, como nós falamos aqui logo agora, há pouco. A benignidade, ela consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Ou seja, nós entendemos que a benignidade é uma característica de alguém que ele é benigno, alguém que é bom, alguém que tem ações boas. Nem todo mundo, muitas vezes, que comete ou que tem um ato de bondade, significa que é alguém benigno. Porque às vezes tem pessoas que têm essências ruins, às vezes tem pessoas que têm corações ruins e que às vezes tem, por um momento ou outro, tem uma atitude boa, mas não quer dizer que aquela pessoa é alguém benigna. Não quer dizer que aquela pessoa, ela tem e produz o fruto da benignidade. Quando nós observamos acerca dos significados bíblicos, nós entendemos o seguinte: benignidade, ele tem um sentido muito mais amplo, porque eu quero trazer já uma pergunta aqui nessa noite, para você já ir ampliando o seu conceito de benignidade e aprendendo conosco. Quando nós observamos biblicamente, benignidade é diferente de bondade? Me responda, participe comigo, em nome de Jesus. Benignidade é diferente de bondade? Quando nós analisamos dentro do conceito bíblico, dentro daquilo que eu já falei até aqui, em 5 minutos que eu estou aqui falando acerca do fruto da benignidade, a benignidade é a mesma coisa que bondade? Biblicamente, não. Não, irmã Kelly, não. Benignidade é muito mais amplo que bondade. É como se a bondade estivesse inserida dentro da benignidade. Mas isso não quer dizer que eles são a mesma coisa. Não. Ou seja, a benignidade, ele tem um sentido muito mais amplo. É muito mais complexo, é muito mais amplo, é muito mais vasto. Certo? A bondade, como eu falei logo há alguns minutos atrás, ou atitude boa, é algo mais restrito. É algo mais
de forma simplória, de forma simplificada, vamos dizer assim, de forma única. Ou seja, alguém que nem sempre tem uma atitude boa quer dizer que é alguém benigno. É por isso que as pessoas precisam se atentar ao que, irmão? O que a Bíblia nos ensina. E o que a Bíblia nos ensina? Que eu não posso julgar alguém por aquilo que ele aparentemente mostra, ou por aquilo que ele está ali pregando muitas vezes, porque Deus usa muitas vezes ali no púlpito, ou porque Deus usa em profecia, ou porque Deus usa quando canta. Não, não é isso. O que me faz julgar alguém no conceito bíblico, julgar alguém no conceito de cristão, é os seus frutos. Nós conhecemos a árvore, nos ensina a palavra, pelo seu fruto. Se a árvore ela produz bons frutos, ou seja, aquela pessoa é alguém que está inserido nas suas raízes, junto ao ribeiro, está inserido, está plantado diante de Deus como realmente um verdadeiro servo. Mas nem sempre uma pessoa que tem uma atitude boa é alguém que é benigno. É alguém que produz o fruto da benignidade. A irmã Silvani colocou aqui, repetindo o que nós estávamos dizendo. Nem sempre que uma pessoa é boa, não, irmã Silvani. Dá uma corrigidazinha aí. Nem sempre uma atitude boa que a pessoa tem quer dizer que ele é benigno, certo? Por quê, irmã Kelly? Porque a benignidade fala da essência, fala do todo, é mais amplo, como nós estamos esclarecendo. A bondade pode ser um momento ou outro que alguém tem uma atitude de bondade, mas nem sempre na vida daquela pessoa ela tem constantemente atitudes de bondade. Ou seja, ela é alguém que num instante, numa circunstância ou numa situação teve uma atitude de bondade, mas a sua essência de vida não é alguém benigno. Vocês estão entendendo, irmãos? Glória a Jesus. Vamos seguindo aqui. Quando nós observamos na palavra, a benignidade, ela tem no Antigo Testamento, certo? No Antigo Testamento, a palavra benignidade é citada mais ou menos 30 vezes, sendo que a palavra benignidade também tem um significado em alguns textos e em algumas traduções tem um significado de misericórdia, certo? A palavra benignidade, escrito claramente, ele é escrito 30 vezes. A palavra misericórdia, ela está escrito 38 vezes. E a palavra bondade, que é algo que está inserido na benignidade, está escrito 12 vezes. Isto no Antigo Testamento, certo? Isso está se referindo ao contexto do Antigo Testamento. Ok? A irmã Miriam colocou aqui, essência que não... Vou voltar aqui. Essência que só pode vir do Espírito Santo de Deus. Sem dúvida. Quando a gente tem exatamente dentro de nós, né, essa característica, esse caráter, né, essa essência transformada, os frutos do Espírito, ele só pode ser gerado se houver a presença do Espírito de Deus. Se não houver a presença do Espírito de Deus, como é que eu vou gerar os frutos do Espírito? Não tem como, certo? Então nós observamos que a palavra benignidade fala da essência da pessoa, fala da essência do crente. A palavra bondade, ou seja, uma atitude de bondade não reflete alguém que é benigno, porque a benignidade é o fruto de uma árvore que ela produz os frutos do Espírito, mas a bondade pode ser um momento ou outro que alguém tem uma atitude boa, mas que não está refletindo 100% a sua essência de benignidade. É interessante nós entendermos isso. Observe que a versão inglesa da Bíblia Sagrada, ela vai dizer amor constante. A palavra benignidade, doutor Alexandre Calazan, Deus abençoe, que continue te ajudando nesse trabalho em nome de Jesus. É um grande amigo que está aí, entrou aí nesse momento na live. A versão inglesa da Bíblia diz amor constante para o conceito da palavra benignidade. E é interessante nós entendermos por quê. Alguém que produz o fruto do Espírito, da benignidade, alguém que tem atitude benigna, não alguém que tem um momento de bondade, mas alguém que tem uma atitude benigna constantemente, certo? Alguém que é bondoso é alguém que ele tem um amor constante. O que prioriza nele, o que é transmitido através da vida dele, não é um momento ou outro que ele tem uma atitude de bondade, mas ele sempre prioriza demonstrar e viver, transmitindo um amor constante. Observe, a tradução hebraica, certo? Ela é usada para
nos mostrar e para demonstrar uma atitude de lealdade e fidelidade que cada uma das partes deveriam observar. Quando nós analisamos a palavra benignidade, em hebraico vai nos traduzir e dizer que é Esed, ok? Grave aí, a palavra benignidade em hebraico quer dizer e tem o significado Esed, a palavra Esed, significa em hebraico benigno, benignidade. Observe que esta essência se trata, quando fala do ser humano, quando se fala do crente, de pessoa para pessoa. Ações que vêm em relacionamentos, ações que vêm de um ser humano para outro, certo? Mas quando nós observamos acerca da benignidade de Deus, é diferente, e muito diferente, certo? Por quê, irmã Kelly? Vamos aqui comigo, Salmo 136, texto que nós lemos, verso de número 16, vai dizer assim, ó: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Irmãos, observe que a benignidade de Deus diante do seu povo, diante do povo de Israel, do povo escolhido, é tremenda. Quantas vezes Deus estende a sua benignidade para com o povo no deserto? Quantas vezes Deus estende a sua benignidade para retirar o povo do Egito, para fazer o povo caminhar pelo deserto, para fazer o povo conseguir chegar à terra prometida, certo? E mesmo depois da terra prometida, Deus ainda estende a sua benignidade para fazer com que o povo, eles sejam libertos de situações em que eles estavam aprisionados por povos inimigos, certo? Quando nós observamos, quando nós analisamos, mediante a várias histórias, a vários contextos, a vários momentos, né, nós contemplamos a benignidade de Deus sobre o povo. Não foi nenhuma nem duas vezes, não foi nenhum momento ou outro, foram várias e várias vezes. Deus, ele estende a sua benignidade, e a Esed de Deus, ou seja, a benignidade de Deus para com o povo, é algo extraordinário. Por favor, venha comigo, livro de Êxodo. Glória a Jesus, aleluia. Livro de Êxodo, texto extraordinário que fala acerca da trajetória do povo. Livro de Êxodo, pela liderança de Moisés, capítulo de número 33, Êxodo, capítulo de número 33. Deus abençoe a cada irmão que está entrando aí nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te agraciar nesta live para a glória do Senhor. À medida que você for entrando, compartilhe. Deus tem uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Pastor Gilberto, Deus abençoe. Deus continue te agraciando, servo. Êxodo, capítulo 33, versículo 1, diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Olha quantos povos Deus disse que tiraria diante do povo. E uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tirarei de ti os teus atavios, para que saiba o que hei de fazer. Versículo 12 do capítulo 33. E Moisés disse ao povo: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achar-te graça aos teus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Atenta a esta nação, é o teu povo. E disse mais: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tenho dito, porquanto achar-te graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Irmãos, esse momento é um contexto extraordinário
extraordinário. Deus disse que não iria com o povo mais. Deus disse que a presença dele não iria, que mandaria um anjo para acompanhar o povo. Por quê? Porque o povo havia feito bezerro de ouro, porque o povo estava idolatrando a outros deuses, porque Moisés, por um momento que estava no monte, o povo entra com a idolatria e começa a adorar outros deuses, não consegue esperar o retorno de Moisés. E observe que Deus, ele começa ele tem um sentimento muito entristecido, porque a Bíblia aqui nos mostra que Deus, ele diz que não iria mais com o povo, não estaria mais com o povo. Porém, Moisés, como líder, Moisés se levanta para interceder pelo povo, porque, irmãos, não adiantava o povo ir sem a presença de Deus. O que adianta nós vivermos hoje sem a presença de Deus? O que adianta nós estarmos na terra sem a presença de Deus? Não adianta nada. Para que viver? Para que continuar a cada dia sobrevivendo se nós não temos a presença? Para nada serve, porque a presença de Deus é que faz a diferença. Deus ainda disse: Moisés, vou mandar o anjo para ir, Moisés. O anjo vai contigo com o povo. Mas Moisés logo intercede: não, Deus, se a tua presença não for conosco, aleluia, não nos faça sair daqui, Senhor. Se eu tenho achado graça, Deus, então dispensa a tua presença, dispensa e vem conosco, porque sem a tua presença, Deus, nós não vamos sair daqui. Irmãos, recebe essa palavra sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que a benignidade de Deus te alcance, como a benignidade de Deus alcançou este povo, em um momento de idolatria, em um momento de adversidade, em um momento que Deus conceitua o povo como um povo obstinado. Olha que palavra forte, que palavra fortíssima para um conceito do Deus Todo-Poderoso sobre o seu povo. Portanto, disse aos filhos de Israel: povo obstinado és, disse o Senhor. Então nós precisamos observar o tamanho da benignidade de Deus. Nunca vai se comparar à nossa benignidade, porque a benignidade é uma característica de Deus, totalmente de Deus, faz parte de Deus. E observe que no Antigo Testamento, como nós estamos analisando e vendo aqui dentro dessa passagem, no Antigo Testamento, a palavra benignidade, ela é citada principalmente acerca do conceito de Deus. Por quê? Porque Deus é o ser todo-poderoso, é o ser perfeito, é o ser que não erra, que não falha, e a benignidade é uma essência de Deus, é uma característica de Deus. Nós vamos observar que Esed, que é o conceito hebraico para benignidade, Esed, na Bíblia, dentro do Antigo Testamento, ele está escrito 23 vezes em Salmo, ele está escrito 2 vezes no livro de Isaías, está escrito 4 vezes no livro de Jeremias, está escrito 1 vez no livro de Oséias. Mas observe uma coisa, quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós já trouxemos um contexto aqui agora acerca da benignidade de Deus em ação. Aí nós vamos observar que Deus, ele não quebra a aliança. É lindo isso, porque o povo era um povo obstinado, o povo era um povo pecaminoso. Quantas vezes o povo entra com idolatria? Não é nenhuma nem 2 vezes. O povo se afasta de Deus. Quando nós vamos para o livro de Juízes, nós vamos perceber isso. Ainda não havia rei, ainda não havia liderança terrena. Era Deus que, era a teocracia que governava, era Deus que governava diretamente sobre o povo. E percebam, irmãos, que mediante essa situação, várias e várias vezes o povo vive em uma gangorra espiritual. Um dia o povo está obedecendo, outro dia o povo está desobedecendo. Um dia o povo tinha fé, outro dia o povo tinha incredulidade. Um dia o povo agradava a Deus, outro dia o povo desagradava. E Deus, todas as vezes que o povo se inclinava a clamar, se inclinava a suplicar, se inclinava a buscar a Deus, Deus voltava e tinha misericórdia. Observe, vamos lá comigo, você que está de posse de Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Livro de Juízes. Glória a Deus, aleluia. Quem foi entrando depois aí, seja bem-vindo. Compartilhe a live, porque tá uma bênção. Jesus está falando. Livro de Juízes, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 6, vai dizer assim, ó: assim Israel empobreceu muito,
Por quê, irmã Kelly? Vamos voltar mais um pouquinho para os irmãos entenderem dentro do que eu estava falando. Capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Olha aqui, que um momento que o povo desobedece, que o povo está contra a vontade de Deus e que o povo idolatra. Olha aqui, capítulo 6 de Juízes, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus, quando nós vivemos uma vida diante do Senhor, a coisa já é difícil. Imagina Deus entregar o povo literalmente na mão dos inimigos. Tudo que o povo plantava, o povo não tinha resultado. Tudo que o povo produzia, o povo não conseguia obter lucro. Observe mais à frente, versículo 6, do capítulo 6 de Juízes. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, mais uma vez, a benignidade de Deus se estabelece, porque o povo estava contrário à vontade do Senhor. O povo estava desagradando a Deus. Aí o povo vem e clama, ou seja, o povo se humilha. Deus entra com a benignidade. A benignidade se instala. A benignidade opera. A benignidade atua. A benignidade de Deus, ela é exercida sobre o povo. Mais uma vez, olha só, versículo de número 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Versículo 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Olha aqui, o povo desobedeceu, mas mais uma vez Deus entra com benignidade. Oh, glória, aleluia, e que você possa cada dia, em nome de Jesus Cristo, produzir esse fruto da benignidade. Pastor Washington entrou aí, Deus abençoe. Ravena, lá de São José dos Campos, minha prima, Deus abençoe, também entrou aí conosco. Compartilhe, irmãos, em nome de Jesus, que a benignidade de Deus te alcance, em nome de Jesus Cristo, e que você seja uma árvore que frutifique produzindo benignidade. Irmãos, o fruto da benignidade, segundo nós vimos mais cedo, o conceito da Bíblia em tradução inglesa, a Bíblia Internacional, quer dizer amor constante. Ou seja, não é um momento ou outro, não é uma atitude ou outra que você se simpatiza, que você acha que deve ser benigno, que deve ter uma atitude bondosa, que deve ajudar uma pessoa ou outra. Não, a benignidade de Deus, quando ela nos alcança, precisa produzir em nós essa essência transformada, para que possamos também frutificar o fruto da benignidade. Então, em nome de Jesus Cristo, que este fruto te alcance, que você produza ele, que essa essência transforme a tua vida, que transforme o teu caráter, transforme o teu coração, transforme as raízes da tua alma, em nome de Jesus Cristo, e que você possa ser alguém que produz benignidade em um mundo tão difícil, em um mundo tão sofrido, em um mundo de tantas coisas contraditórias, em um mundo tão ruim que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um tempo ruim, estamos vivendo em um mundo difícil. Nós observamos o quê? Que a benignidade de Deus, quando ela alcança o crente, que a benignidade de Deus, quando ela entra na vida do crente, vai produzir no crente também a capacidade de gerar essa benignidade para com o próximo, essa benignidade para com o irmão, para com o amigo, para com o parente, para com a sociedade, para com os colegas de trabalho. Por quê, irmã? Para com as pessoas da sociedade. Por que vai produzir? Porque a benignidade de Deus nos alcançou. Aleluia! O amor de Deus nos alcançou. Aí nós vamos mais um pouco à frente, porque nós falamos da benignidade no Antigo Testamento. Mas quando nós entramos para a benignidade do Novo Testamento, nós vamos perceber o seguinte, irmãos. Olha só, presta atenção. Deus, ele mantém a aliança.
O povo peca, o povo perece, o povo retrocede, o povo erra contra Deus, o povo idolatra, o povo volta, o povo, sai dos princípios de Deus, o povo falha com Deus, mas Deus não quebra a aliança. Aleluia! Quem quebra a aliança é o homem. Deus, ele não quebra a aliança. Tanto que Deus não quebra a sua aliança, que Deus nos mostra e nos ensina o quê? Deus, ele entende que Deus não ia perder o homem, a sua criação, não ia perder, aquilo que ele criou com as próprias mãos e sobrou o fôlego de vida. Deus não ia perder para o inimigo. Deus nunca perde. Aí o que Deus faz? Ele automaticamente entra para a nossa vida espiritual no contexto do Novo Testamento. Como assim, irmã Kelly? A benignidade antes de Deus, que falava diretamente da essência de Deus para com o homem em todo o tempo, a aliança que Deus fez para com o povo, transmitindo essa benignidade, cuidando do povo em vários e vários momentos, em que Deus, ele renova o povo, em que Deus, ele livra o povo, em que Deus restaura o povo, em que Deus fortalece o povo. Deus vem, aleluia, e nós entramos para o contexto do Novo Testamento, ou seja, entra-se para o Novo Testamento, para a nova aliança, para o tempo da graça. Antes, a benignidade, ela era estabelecida diretamente de Deus com o povo. Mas nós vemos que essa benignidade no Novo Testamento, ela se transfigura, vamos dizer assim, ela se transforma no tempo da graça. Aleluia! No tempo da nova aliança. Porque o Novo Testamento é o tempo da graça. É o tempo em que nós vivemos. No Antigo Testamento, o povo não tinha acesso direto a Deus. Sempre tinha que ter o sacerdote, aleluia, que elevava o povo, o sacrifício do povo para Deus. Tinha que ter o profeta que trazia a direção de Deus para o povo, trazia a resposta de Deus para o povo, certo? Tinha que ter um intermediador. Mas quando Deus, ele quis resgatar o homem pela sua infinita benignidade, o que Deus faz? Deus vem e envia Jesus. Quando Deus manda o único filho para morrer, para pagar o preço, para sofrer na cruz, Deus estava dizendo: eu não vou perder o projeto da minha criação. Chegou a hora de resgatar este projeto. E para resgatar este projeto, eu vou, aleluia, enviar o meu filho que vem 100% homem, 100% Deus, que vem em essência característica de Deus. Para quê? Para morrer na cruz do Calvário e para nos dar a graça. Irmãos, a graça de Deus, ela tem um significado e tem um conceito no Novo Testamento de misericórdia. Observe que a misericórdia de Deus refletida no Antigo Testamento é diferente da misericórdia refletida no Novo Testamento. Por quê, irmã Kelly? Porque no Novo Testamento se entra no tempo da graça. Aleluia! Agora nós não precisamos mais de mediadores humanos. O nosso único mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Único mediador entre Deus e o homem. Ou seja, Jesus Cristo, ele vem, ele paga o alto preço, ele morre na cruz do Calvário, ele passa pelo sacrifício e ele nos proporciona continuar vivendo a benignidade de Deus. Como eu continuo vivendo essa benignidade de Deus? Através da graça. Aleluia! A graça que nos alcançou, a graça que nos remiu, a graça que nos transformou, a graça que nos modificou. Observe e abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Romanos. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos que entraram em nome de Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Epístola aos Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 4, 3 e 4. Vai dizer assim, ó: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, aleluia, e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento? Aleluia! Ou seja, o que é isso? É a graça. Que graça é essa? Que benignidade é essa que este texto fala? É a graça que está sendo refletida. O que é a graça, irmãos? O que significa graça? Significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça de Deus
Nós não somos dignos, mas a graça de Deus, ela nos alcançou. Para quê? Para nos dar o privilégio de vivenciarmos essa benignidade do Senhor, para com as nossas vidas, nos proporcionando sermos transformados, sermos resgatados, sermos modificados pela presença de Deus em nós. Percebam, acompanhem comigo, Epístola aos Efésios, mais na frente um pouquinho. Epístola aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Epístola aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6, vai dizer assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos céus vindouros as abundantes riquezas da sua graça, aleluia, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Deixa eu ler esse texto de novo, porque ele está resumindo o que nós estamos falando da benignidade no Novo Testamento. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo de números 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e nisso não vem de nós, é dom de Deus, aleluia, glória a Jesus. Ou seja, a graça de Deus nos alcançou, a benignidade de Deus nos alcançou, irmãos, aleluia. No Novo Testamento, essa benignidade, ela é refletida diante do tempo da graça em que nós estamos vivendo. Antes, somente a benignidade de Deus era estabelecida principalmente para o seu povo, para o povo de Israel no Antigo Testamento. Quando nós vemos para o Novo Testamento, para o tempo da graça, para o tempo da nova aliança, essa benignidade foi estendida. Ou seja, nós não éramos dignos, porque não éramos o povo escolhido, a nação eleita, mas Deus ampliou, Deus ele alcançou as nossas vidas através da vinda de Cristo, da morte de Cristo, que deu oportunidade aos ímpios de receberem esta graça. Nós que não somos judeus, nós que não somos o povo escolhido de Israel, mas nós tivemos essa oportunidade porque Jesus Cristo morreu e a graça nos alcançou, a graça nos envolveu, a graça nos deu a oportunidade de salvação, a graça nos remiu, a graça que vem pela benignidade de Deus, ela nos transformou, e esta graça nos dá a oportunidade de salvação. Como o povo, ele teve a oportunidade de salvação, o povo de Israel tem a oportunidade de salvação. Entenda, glória a Jesus, que no Novo Testamento a benignidade, ela tem um sinônimo da graça. A benignidade, ela é refletida pela graça de Cristo, pela misericórdia de Deus. Olha só, no Antigo Testamento nós vemos que a misericórdia de Deus, ela se estabelece pela característica de Deus, pelas ações de Deus, pelo cuidado de Deus para com a aliança que ele tinha com o povo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos essa graça, essa benignidade de Deus nos alcançar, e nós temos o privilégio de frutificarmos para produzir em alguém esta benignidade para com o próximo. Aleluia! Ou seja, o amor de Deus, a bondade de Deus, né? A benignidade de Deus me alcança, e pela graça, pela presença de Deus em mim, eu tenho a oportunidade de produzir esta benignidade para alguém. Eu tenho a oportunidade de ser frutífero na vida de alguém e ser benigno para com alguém. Então, irmão, em nome de Jesus, não tenha uma atitude bondosa, não tenha somente um momento de atitude de bondade, mas seja alguém benigno, seja alguém que produz a benignidade, produz este fruto, porque a essência de Deus está em ti, e se a essência de Deus está em ti, nós precisamos frutificar, e para frutificar os frutos do Espírito e não os frutos da carne, nós precisamos ser benignos no nome de Jesus. Para a gente encerrar aqui, eu tenho somente 20 minutos, olha só, quando nós observamos acerca de personagens bíblicos
que produziram o fruto da benignidade. Eu achei interessante esse personagem porque ele não é muito citado, mas eu quis trazer exatamente sobre ele, sobre essa história, esse contexto, exatamente porque não é muito falado. Mas observe que é livro de Ruth. Se você puder e tiver de posse de Bíblia, abra comigo aí, nós já vamos encerrar, eu tenho somente 20 minutos. Livro de Ruth, livro e contexto extraordinário que há nesse livro, nessa história, desta família maravilhosa. Livro de Ruth, capítulo de número 3. Livro de Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 9. Vai nos dizer assim: E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és remidor. Olha só. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta da tua última beneficência do que a primeira. Pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Irmãos, nós estamos falando aqui do contexto da história de Ruth, do contexto da história em que Ruth retorna juntamente com Noemi para a terra de Noemi. E observe que nesta terra, aleluia, elas Ruth encontra-se com Boaz. E Boaz era um homem que possuía muitas terras. Boaz era um homem de boas e ricas condições. Boaz era um homem considerado, no nosso entendimento de hoje, um grande fazendeiro. Ele possuía muitas terras. Ele possuía muitas riquezas, muitas condições. Mas observe que Boaz é atraído, Boaz ele fica encantado com o trabalho e com a atitude de Ruth, porque Ruth cuidava da sua sogra, mesmo que ela não tinha mais marido, mesmo que ela já tinha se tornado viúva do filho de Noemi, mas ela cuidou, ela estava em um momento nesse capítulo 3, em que ela ia trabalhar, ela foi colher o restante que ficava das plantações, ela ia e colhia as espigas, ela colhia o restante e trazia para Noemi. E observe que neste momento Boaz, este homem, era um homem que não tinha experiências com Deus, era um homem que não tinha grandes trajetórias marcantes, era um homem de ricas condições, mas foi um homem que ele teve uma atitude benigna diante da realidade de Ruth e de Noemi. Ele teve uma atitude de benignidade, ele teve uma atitude, uma característica de remidor, de ajudador, aleluia. Observe, o texto vai dizer isso, versículo 9. Ela disse que ele era um homem remidor, ou seja, nessa atitude remidora, Boaz transforma a vida de Ruth. Por quê, irmã Kelly? Porque Boaz ele se casa com Ruth. Boaz dá oportunidade a Ruth, que não era do seu povo, que não era do meio dos seus, mas que veio de outro povo, mas ele dá oportunidade de Ruth, e ele casa-se com Ruth, e é tão lindo a trajetória deles a partir daquele momento, que através de Ruth é que vem a linhagem de Davi, e pela linhagem de Davi, nós chegamos à linhagem de Jesus Cristo. Ou seja, Ruth faz parte da genealogia de Cristo. Aleluia! Ruth faz parte do meio daqueles que fizeram parte da trajetória do Senhor. Por quê, irmã? Porque um homem com benignidade alcançou, abraçou, casou-se com Ruth. Quem sabe ele poderia não se casar. Por quê, irmã Kelly? Porque Ruth já era viúva. Ruth já veio de um casamento, de uma trajetória de luto. Já veio de uma trajetória difícil. Mas ele teve uma atitude de benignidade. E essa atitude de benignidade fez parte da vinda do nosso Salvador. Fez parte da trajetória do Senhor Jesus. E nos ensina que quando nós temos atitude de benignidade, quando nós somos servos, crentes benignos, quando nós produzimos essa benignidade, nós entendemos que há em nós a essência de Cristo, há em nós a essência de Deus. E essa essência, mesmo que a gente não veja o resultado
agora, mas nós vamos ver o resultado lá na frente, porque vai mudar a história de alguém, vai mudar a história de uma família, vai mudar a história de uma alma, vai mudar a história de uma vida, e é isso que nos caracteriza a vivermos o propósito de Cristo. Olha só aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Raabe, e Raabe e Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed. Olha só, aleluia. Ruth é uma das poucas mulheres que entra na genealogia de Cristo. Por quê, irmã? Porque Boaz, esse homem que não tinha experiências extraordinárias com Deus, se permitiu ter uma atitude e nos demonstrar para os dias de hoje uma ação de alguém que tem um coração benigno. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, eu quero já encerrar aqui essa live nessa noite, né? Que este fruto da benignidade, ele produz em você a cada dia, que você possa ser um cristão benigno, um cristão que tem benignidade para com o seu próximo, benignidade para com a sua família, benignidade para com os seus irmãos em Cristo, seus amigos, benignidade para com a sociedade. Não seja alguém de bondade por um momento ou outro, porque você simpatizou com alguém, porque você foi com a cara de alguém, porque você teve empatia com alguém. Não. O crente benigno, ele tem benignidade até com os seus inimigos, porque é isso que Jesus nos ensina. É muito fácil amar quem nos ama, mas quero ver amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Então, em nome de Jesus Cristo, que sejamos crentes, que sejamos servos de Deus, que produzem o fruto da benignidade, e que essa benignidade alcance outras vidas, que essa benignidade produzida em ti alcance a outras almas, no nome de Jesus, porque o Senhor, porque Deus, ele é benigno para conosco, e a benignidade do Senhor, ela dura para sempre. Vamos fechar aqui com o nosso texto-chave de ouro, né, nessa noite. Nosso texto-chave, chave de ouro. Nosso texto-chave, Salmo de número 136, verso de número 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. E eu profetizo sobre a tua vida que você vai ser um crente que produz benignidade. Eu profetizo que você vai ser um crente que tem o fruto da benignidade, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Eu quero desde já agradecer a cada um que esteve conosco nesta live. Irmão, lembrando que aqui é um estudo, mas nós até que pregamos um pouquinho nessa noite, né? E falamos nessa noite sobre o fruto do Espírito da benignidade. E eu quero já abrir aqui, desde já, antes de orar, porque a gente ora e encerra, mas eu quero já abrir para você a oportunidade. Você que está participando conosco, você que está assistindo as nossas lives, né? Nós estamos na 6ª semana. Para encerramento faltam somente 3 semanas. Só faltam somente 3 frutos do Espírito, certo? E depois nós já estamos projetando iniciar outro estudo, certo? Outro estudo para falarmos acerca de outro assunto bíblico que seja interessante, né? Que amplie o seu entendimento. Entendemos e aprendemos com a palavra que o povo perecia por falta de conhecimento. Então vamos aprender a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, irmãos, em nome de Jesus. É tempo de crente comer Bíblia. Então nós vamos abrir, após os frutos do Espírito, outra live. E eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, mande para mim depois no direct. Qual é o assunto que você gostaria que a gente trouxesse em estudo para a gente estar aprendendo, né? Traga ideias, né? Ô irmã, traz um estudo para a gente sobre tal assunto, traz um estudo para a gente sobre tal contexto. E nós vamos, né, analisar, observar e depois projetarmos um estudo para nós estarmos aplicando assim que nós encerrarmos os frutos do Espírito, certo? Estamos na 6ª semana dos frutos do Espírito, vamos já para a 7ª semana e são 9. Após a 9ª semana, nós iniciaremos com outros estudos. E eu quero abrir para você. Mande para mim no direct, amém? Em nome de Jesus. Aquilo que você gostaria que a gente trouxesse aqui em um estudo para nós estarmos aprendendo da palavra de Deus. E os assuntos interessantes, que é aquilo que Deus testificar para conosco, nós vamos estar estudando, divulgando e aprendendo juntamente com você aqui para a glória do Senhor. Vamos orar?
Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Deus, pela tua benignidade. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua presença. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor não falha, porque a tua aliança para com o homem, ó Deus, nunca se quebra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor enviou o teu Filho e nos deu o privilégio de vivenciarmos a tua graça. Deus, a tua graça que nos envolve, a tua graça que nos fortalece, a tua graça, Senhor, que nos renova a cada manhã, a tua graça que nos enche a cada dia para continuarmos perseverando. Senhor, ajuda o teu povo, Jesus, a produzir o fruto da benignidade. Senhor, esta benignidade que o Senhor teve para com o teu povo, que o Senhor tem para conosco, ó Deus, que nos envolve, que nos fortalece. Jesus, que esta benignidade também seja produzida por nós a cada dia, ó Deus, para com o nosso próximo, para com a cada um daqueles que nos envolve, com a cada um daqueles que estão em nossa volta. Jesus, nos ajuda a ser crentes, a ser servos, a ser cristãos, que produz a benignidade, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que você seja envolvido pela pela graça do Senhor, que você possa produzir o fruto da benignidade, mesmo que se você viver situações difíceis, que te leve a não produzir, mas produzir fruto de ira, fruto de carnais, não, mas que você possa produzir o fruto da benignidade para com o teu próximo, tendo amor contínuo para com o teu irmão, para com o teu amigo, para com aquele que está perto de você. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te agracie nessa noite, e que você seja um cristão que produz benignidade. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nós já vamos encerrar. Lembrando que toda terça-feira, são 9 semanas, nós estaremos aqui. E semana que vem nós já vamos para a 7ª semana. Amém? Glória a Deus. Você é nosso convidado. Lembrando que a live ela fica salva, no certo, do IGTV. A live ela vai ficar salva. E lembrando também que nós lançamos a live lá no nosso canal. Irmãos, siga em nome de Jesus Cristo, se inscreva, certo? No nosso canal. Vou deixar aqui agora para você que porventura não se inscreveu ainda, entra no YouTube e coloca lá no YouTube, desse jeito aqui, eu vou mandar agora para você, certo? Você vai entrar no YouTube e coloca lá Miss Kelly Barbosa, certo? Miss Kelly Barbosa, lá no YouTube, você vai colocar Miss Kelly Barbosa, aí vai aparecer lá a minha carinha lá, certo? Aí você se inscreve, deixa seu like em nome de Jesus. Nós temos todas as semanas do nosso estudo, temos algumas ministrações, algumas pregações, e você pode estar também assistindo ali, certo? Compartilhando, certo? Nosso canal para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, algum vídeo para alguém que precisa ouvir de Jesus, certo? E nós estaremos ali a cada dia, a cada semana estamos inserindo os vídeos que ficam salvos no IGTV, certo? Compartilhe também a live, mesmo que você não assistiu ela toda, ela vai ficar salva, depois você entra, acompanhe e assista. E terça-feira que vem nós estamos aqui às 22 horas, certo? Irmãos, algumas pessoas questionaram do horário, mas entendam uma coisa comigo, às vezes na terça-feira nós temos um culto para estar indo, aí eu não tenho como fazer esta live mais cedo, certo? Às 22 horas é melhor, a não ser que nós façamos essa live mais cedo. Mas se fizer essa live de tarde, ou às vezes pela manhã, nem sempre todo mundo pode acompanhar, né? Porque estão trabalhando, estão ocupados, não tem como acompanhar. Então precisa ser à noite. Para ser à noite num horário que é bom, disponível para todo mundo e não é tão tarde, é melhor às 22 horas. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, terça que vem, às 22 horas, nós estaremos aqui com mais um fruto do Espírito. Irmã, qual fruto é? Venha terça-feira que vem que você vai saber, aprender da palavra de Deus conosco, compartilhar a sua experiência, compartilhar a sua opinião, compartilhar aquilo que Deus está falando ao seu coração juntamente conosco, amém? Que Deus abençoe você de forma toda poderosa, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, siga em nome de Jesus o nosso Instagram, né? Se você ainda não seguiu, segue em nome de Jesus Cristo, compartilhe nosso Instagram para alguém, para que ele possa seguir também em nome de Jesus. Entre lá no nosso canal no YouTube, certo? Se inscreva, deixe o seu like, assista os vídeos, ok? E em nome de Jesus Cristo, continue nos ajudando a fazer a obra de Cristo.
Amém? Que Deus possa te abençoar de forma toda especial. E lembrando, eu vou repetir mais uma vez, algumas pessoas entraram depois. Nós estamos na 6ª semana, semana que vem a 7ª semana e somente são 9. Certo? São 9 frutos, 9 semanas. Depois desses frutos do Espírito, nós vamos encerrar esse estudo. Aí você tem a oportunidade de me ajudar a escolher o próximo tema para o próximo estudo. Vai lá no nosso direct, fala, irmã, faz um estudo sobre tal assunto. Irmã, faça um estudo sobre tal assunto. E nós vamos estar meditando, já analisando desde já, para ver qual assunto nós entraremos para um próximo estudo. Amém? Eu conto com você em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a toda a minha família. Meus pais estão aí, minha sogra, primos, tios. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma toda especial. Dê uma noite de paz, de bênção, de graça em nome de Jesus Cristo. Envolvidos pela graça do Senhor e que vocês possam ser crentes cristãos cheios da benignidade para a glória de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Até a próxima. Glória a Deus.